O que você acha que aconteceria se, em um determinado dia, você simplesmente deixasse tudo para trás? Não estou falando de desaparecer fisicamente, mas de se desconectar, de soltar aqueles fios invisíveis que o ligam aos outros. Você já se perguntou o que aconteceria se decidisse se afastar, não por ódio, não por ressentimento, mas simplesmente pela necessidade de estar consigo mesmo? A maioria das pessoas não entende, mas a distância tem um poder estranho, quase inquietante. É como se sair da órbita deles quebrasse um equilíbrio delicado. Não se trata apenas de sentir sua falta, vai além disso, é algo muito mais sombrio, mais profundo, que toca suas fibras mais sensíveis, porque quando você decide se afastar, deixa um vazio, e vazios são sempre desconfortáveis, não por causa do que está faltando, mas pelo que revelam. E aqui está a parte intrigante. Sua ausência não dói por causa do que você era para eles, mas por causa do que eles não podem mais projetar em você. Não se engane, as pessoas não o veem como você é, elas o veem como precisam que você seja. Você é o espelho no qual refletem suas inseguranças, seus desejos ocultos, suas expectativas. Quando você decide se afastar, elas não ficam apenas olhando para o espaço que você deixou, elas se deparam com o reflexo quebrado que você costumava sustentar. Pense nisso. Quantas vezes você já ouviu que é importante, que precisam de você, que não poderiam fazer isso ou aquilo sem você, mas, no fundo, não é curioso como essas palavras parecem sempre mais sobre eles do que sobre você? Quando você se distancia, quebra essa ilusão, e então eles começam a sentir algo que não conseguem explicar. É desconforto? É raiva? É culpa? É medo? Mas, acima de tudo, é uma pergunta que eles não se atrevem a fazer: o que resta de mim se você não estiver mais aqui? É inquietante, não é? Pensar que alguém pode depender de você não por amor, não por uma conexão genuína, mas porque você é o suporte para algo que eles não querem enfrentarem. Si mesmos. E, no entanto, essa é a realidade de muitos relacionamentos humanos. Somos espelhos, mas também muletas. Quando você decide soltar, quando decide se afastar, força os outros a balançar, a enfrentar uma verdade que estavam tentando ignorar. A dependência emocional deles não estava em você, mas na ideia de você. E então vem o verdadeiro mistério. O que eles realmente sentem quando você não está mais lá? Alguns dirão tristeza, outros decepção, alguns podem até se encher de ressentimento, mas a verdade é que eles não sabem, porque o vazio que você deixa não tem forma, não é uma dor que eles podem identificar, não é uma ferida que podem curar, é algo mais visceral, mais primal, é o eco do que eles nunca quiseram admitir. O que se passa em suas mentes quando você decide partir, que sombras você desperta neles, e, mais importante, porque essa decisão de se afastar parece ter tanto poder, porque cria tanto ruído em suas almas. Hoje, não vamos falar sobre as coisas fáceis, na superfície, vamos explorar o que realmente acontece quando você decide se afastar, o que os outros sentem, o que não se atrevem a dizer, o que tentam esconder, acima de tudo, porque esse ato, que parece tão simples, tem a capacidade de expor os cantos mais sombrios de sua psicologia. Prepare-se, porque esta não será uma jornada confortável. Não há respostas fáceis aqui, nenhuma verdade que não o deixará inquieto. Esta é uma jornada nas profundezas das emoções humanas, nas zonas que a maioria prefere evitar, mas se você está aqui, é porque algo dentro de você já sabe que se afastar não transforma apenas sua vida, abala o mundo daqueles que não sabem como existir sem você, e esse é o verdadeiro mistério que vamos desvendar. Quando você decide se afastar, algo curioso acontece. As pessoas começam a reconstruir uma narrativa sobre você, mas essa narrativa não é sobre quem você realmente é sobre quem você foi em suas vidas e, mais importante, sobre o que elas perdem com sua ausência. É como se tentassem preencher o vazio com versões de você que você nem reconhece. Elas começam a interpretá-lo, a analisá-lo de longe, procurando sinais, padrões, qualquer coisa que as ajude a explicar sua decisão. Mas aqui está o truque: o que elas realmente buscam não é entender você, mas justificar a si mesmas. Sua ausência as força a confrontar uma pergunta que nunca quiseram fazer: quanto da minha estabilidade emocional dependia dessa pessoa? E essa pergunta, para muitos, é insuportável, porque em sua busca por projetar força, independência e autossuficiência, são forçados a reconhecer algo profundamente humano, mas também profundamente desconfortável. Eles dependiam de você mais do que estavam dispostos a admitir, e você sabe o que acontece a seguir. Elas começam a transformar sua percepção sobre você, não porque você mudou, mas porque precisam construir uma versão de sua partida que seja suportável para elas. Algumas idealizam você, como se sua ausência o tornasse mais valioso do que já era. Outras, por outro lado, o demonizam, convencem-se de que sua partida foi um ato egoísta, até mesmo uma traição, porque, no fundo, é mais fácil culpá-lo do que admitir que sua decisão os desestabilizou. A parte fascinante é como essas emoções não surgem de forma uniforme. As pessoas reagem de maneiras completamente diferentes, dependendo do que você representava em suas vidas. Para alguns, sua ausência é como uma ferida aberta. Para outros, é uma ferida que pensavam estar cicatrizada, mas que sua distância reabre. E para alguns poucos, é um espelho que reflete seu maior medo: estar sozinho consigo mesmos. É aqui que reside a verdadeira complexidade. Não se trata apenas de como os outros reagem, é como essas reações mudam ao longo do tempo. No início, pode haver raiva ou confusão, mas com o passar do tempo, a ausência se torna muito mais abstrata. Elas começam a se perguntar se realmente conheciam você ou se estavam apenas projetando em você o que queriam ver, e essa dúvida é o que pode consumi-las, porque sua
partida não é apenas física, é simbólica, representa uma mudança em uma dinâmica que elas não controlavam. E a perda de controle sempre gera ansiedade. Você sabe qual é a parte mais irónica? Muitas vezes, as pessoas nem entendem porque sua decisão as afeta tanto, em suas mentes. Você não era tão crucial, não ocupava um lugar tão grande, mas sua partida revela que você ocupava mais espaço do que elas estavam dispostas a admitir. É como se sua ausência iluminasse as fissuras em sua estrutura emocional, aquelas que sempre tentaram esconder. O que elas sentem não é sobre você, é sobre o que sua distância as força a confrontar. Há algo profundamente inquietante em como seu afastamento pode se tornar um teste de fogo para os relacionamentos que você deixa para trás. Muitas vezes, sua ausência expõe uma verdade desconfortável, que muitas conexões humanas não são baseadas em amor incondicional ou respeito mútuo, mas em conveniências, dinâmicas de poder e necessidades não ditas. Quando você decide romper essas dinâmicas, as pessoas não perdem apenas uma pessoa, elas perdem um sistema de apoio, um ponto de referência, um equilíbrio que você, sem saber, ajudou a manter. Então, aqui vem a pergunta que ninguém quer fazer: o que resta delas quando você não está mais lá? Para alguns, a resposta é simples: eles chegam em frente, encontram outras conexões, adaptam suas vidas à sua ausência, mas para outros, sua partida deixa um vazio que não sabem como preencher, porque sua presença, sem querer, havia se tornado a âncora de algo muito maior, algo que começa a desmoronar sem você. A parte mais fascinante é como, no final, essa experiência de se afastar impacta ambos os lados. Não é apenas que eles sentem sua ausência, você também sente as consequências de sua decisão, mas essa é outra história. Hoje, estamos focando neles, no que sua partida desencadeia em suas mentes, seus corações, suas vidas, e acredite, esse impacto é muito mais profundo do que parece à primeira vista. Quando você decide se afastar, não apenas inicia uma mudança na vida dos outros, você também se torna um catalisador para emoções que eles nem sabiam que tinham. É curioso, mas sua ausência é como um trovão silencioso, não faz barulho a princípio, mas deixa o chão tremendo sob seus pés. Nesse momento, mesmo que não digam, mesmo que não admitam, um processo interno começa que eles mesmos não conseguem parar. A reação inicial é geralmente a negação: eles estão ocupados, é apenas temporário, eles voltarão. Convencem-se de que sua ausência não significa nada, que é passageira, mas enquanto tentam se apegar a essa ideia, algo começa a inquietá-los. No fundo, eles sabem que algo mudou, e essa incerteza, esse porquê sem resposta, se torna uma semente de dúvida que cresce lentamente. Será que fizeram algo errado? Foram exigentes demais? Não valorizaram você o suficiente? As perguntas os invadem, e com elas vem a ansiedade. Mas há algo ainda mais fascinante: sua partida os força. Eles têm que recalibrar sua identidade, porque quando você passa tempo com alguém, sua energia, sua presença se entrelaçam com a deles. Você se torna parte da vida deles, mesmo que nunca tenha sido algo explícito. Então, quando você se afasta, eles não perdem apenas sua presença, perdem uma parte de quem eram com você. Reconstruir essa parte não é fácil. De repente, eles têm que descobrir quem são sem você, e aqui é onde algo quase poético acontece. Eles começam a lembrar de você, mas não como você realmente era, e sim como precisam lembrar de você. Cada pessoa cria uma versão de você que se encaixa em sua narrativa, sua dor, sua compreensão do porquê de você não estar mais lá. Alguns idealizam você, eram tão perfeitos, tão necessários, e não sabiam como valorizá-los. Outros o demonizam, só partiram porque nunca se importaram de verdade. E alguns poucos, os mais corajosos, enfrentam a verdade: talvez eu nunca tenha entendido o que eles precisavam. É nesse ponto que a intriga atinge seu auge, porque enquanto eles lutam com suas emoções, você, à distância, se torna um enigma. Eles se perguntam o que você está fazendo, o que está pensando, se sente sua falta, e essa incerteza é como um fio solto que eles não conseguem parar de puxar. Mas o que realmente os perturba não é a falta de respostas, é a falta de controle, porque ao se afastar, você quebrou um padrão, e padrões quebrados sempre criam caos. Você sabe qual é a ironia de tudo isso? Que enquanto eles reconstroem seu mundo sem você, você também está passando por seu próprio processo, porque o ato de se afastar não é simples. Não se trata apenas de tomar distância física ou emocional, é um ato de coragem, é olhar no espelho e dizer: eu preciso de espaço para mim, mesmo que isso signifique que os outros não entenderão. E isso, embora necessário, pode ser aterrorizante. E aqui é onde quero pausar por um momento, porque se você leu até aqui, eu sei que algo disso ressoa com você. Talvez você tenha se afastado de alguém, talvez tenha sentido algo desmoronar ao seu redor por causa de sua decisão, ou talvez, ao contrário, alguém tenha se afastado de você, e você está tentando entender o porquê. Seja qual for sua situação, convido você a refletir sobre quanto de sua paz interior depende dos outros e quanto você está disposto a soltar para encontrar essa paz. Quero que você deixe um comentário com esta frase: o vazio não me define, me liberta. Escreva isso se sentir que essa mensagem tocou você, se viu refletido em alguma parte dessas palavras, e se ainda não se inscreveu no canal, faça isso, porque aqui falamos sobre as coisas que os outros evitam, os tópicos que nos deixam desconfortáveis, mas que nos transformam. Se você quer continuar explorando as profundezas da mente humana, este é o seu lugar. Mas não vá embora ainda, não terminamos, porque é mais uma coisa que quero que você entenda: sua decisão de se afastar, embora dolorosa,
Para alguns, pode também ser o início do próprio crescimento deles, porque às vezes, a melhor maneira de ajudar alguém não é ficando, mas mostrando a eles que podem seguir em frente, avançar sozinhos, e que mesmo que não vejam isso à primeira vista, pode ser o maior presente que você lhes dá. Então fique até o final, porque o que vem a seguir não é apenas uma reflexão, é uma revelação. Uma que pode mudar a maneira como você vê seus relacionamentos, suas decisões e, acima de tudo, a si mesmo.